Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que está aí lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Isso. Capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam a Deus, para os que o amam. Amém? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Muitos dizem assim: eu amo a Deus, né? Eu adoro Jesus. Mas e como é que a gente sabe que Ele sabe que a gente ama Ele, né? Quando a gente consegue respeitar a palavra e viver a palavra. A maior demonstração de amor que nós podemos ter para o Senhor é viver a palavra dele, é atender a palavra, é saber que aquela ordenança, que aquele conselho que a palavra nos deu, é o próprio Deus falando conosco. Essa é a prova de amor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E coisas maravilhosas estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao nosso coração, nunca podemos imaginar, estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, Pai, por sabermos, Senhor, que tudo isso, toda essa glória está preparada para aqueles que te amam, Pai. Toda essa maravilha, Senhor, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas dizem amar aquelas estátuas, aquelas coisas que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. Mas nós amamos, adoramos um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, sabe da nossa intenção, do nosso coração, sabe o propósito pelo qual estamos aqui nessa noite, que é para te honrar, Senhor, que é para te buscar, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, nós clamamos a Ti e cremos que dependemos da Tua mão forte, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos apacenta. Oh, Pai amado, venha, Senhor, nessa noite, Senhor, cumprindo a Sua palavra em nossas vidas, nos levando a estes pastos verdejantes, nos levando a essas águas tranquilas, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que não há outro além de Ti, não há outro Deus além do Senhor, Pai. Venha, meu Deus, trabalhando em nossas vidas, venha trabalhando em nossos corações, Senhor. Eu sei, meu Deus, eu sei que o Senhor é aquele, Pai, que já está operando agora neste familiar, nesta vida, nessa pessoa que está doente. O Senhor já está operando, já está trabalhando, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que não é em vão a nossa vinda aqui, Pai. O Senhor tem nos abençoado cada dia mais com essas palavras gloriosas que norteiam a nossa vida, que nos dão a direção certa, que nos envolvem de tal forma que não há dúvida que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. A Tua palavra diz que o Senhor é a guerra. Meu Deus, nós
nós cremos, Pai, que já somos mais do que vencedores, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que está à frente, o Senhor é aquele que batalhou e já venceu a guerra. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, com a nossa vida na Tua presença, declarando, Jesus, que dependemos do Senhor, que dependemos do Senhor, Pai. Aleluias. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluias. Declare, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor que me sustenta. O Senhor que me sustenta. Eu nada terei falta. Nada terei falta.
nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro além de ti, não haverá jamais Deus como o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que entregou-se na cruz para nos salvar. É a ti, meu Deus, que nós reverenciamos. É o Senhor Jesus Cristo que nós adoramos nesta noite. Nós o glorificamos e exaltamos, porque é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado em meio às tribulações. Esse mundo jaz do maligno, mas a nossa fé é a vitória que vence esse mundo, Senhor. Graças à tua bondade, à tua misericórdia, graças ao Senhor, nós continuaremos sempre para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. E você, meu irmão, diga amém e graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Coisa boa nós poder adorar o Senhor. Coisa boa nós poder sentir a presença de Deus, o amor, o carinho, a glória. Amém, irmãos? Hoje é domingo, o dia dos filhos de Deus se reunirem. É o dia que nós estamos aqui como igreja, nos consagrando ao Senhor. Você sabe que nós deixamos de fazer qualquer outra coisa para estarmos aqui na casa de Deus, porque esse momento, para nós que temos essa fé, que cremos nessa verdade, né, irmãos, que cremos na existência desse Deus vivo, nós sabemos o valor que é estarmos aqui como igreja, reunidos em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Mirelle não está preparada para tocar um louvor com palmas ali, né? Mas a gente poderia, né, Mirelle, cantar um com palmas. Consegue? Vamos cantar um com palmas, um bem simples aí para glorificar o nome do Senhor. Pode ser? Vê aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em sua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre. Vamos aplaudir Jesus. Graças a Deus, irmãos. É bom, né, irmãos? Cantar louvor com palmas é bom. Nós vamos orando aí para os irmãos se aperfeiçoar na música, né? Deus levante mais músicos aí, quem sabe vocês aí. Deus use. Nós vamos tocar aqui para Jesus com pandeiro, com teclado, guitarra, violão, com tudo que é recurso aí que Deus nos deve para a glória de Deus. Amém? Meu irmão, tem um testemunho que quer contar, irmão? Passa aqui, conta a bênção. Sei que o senhor é um homem abençoado. É um homem que tem uma fé que não dá para brincar, né, irmão? Uma fé poderosa.
Café é fé, né? Boa noite. Boa noite. Beijo, Pai do Senhor, irmãos. Essa semana, mano, os irmãos sabem que eu estou trabalhando do lado aqui, né? O inimigo, essa semana, ele me pialou as deveras, porque ele não chega, porque eu estou cercado da unção do Senhor. Mas ele está lá de longe me filmando. Então ele pode ir lá tirar o marquinho da maldade em ti. Ele não chega, mas ele atirou. E essa semana, ele, além de ter me comovido com as coisas não no corpo, porque quando o corpo não está bem, a gente sabe que o corpo ele não vai andar bem. Mas, para honra e glória do meu Senhor, me travou até as pernas. Aquela coisa chata, abusada, um troço que eu tomei um remédio, não adiantou, e aí eu fui pro joelho com o meu Senhor, como sempre vou. Aí fomos ir, daí eu achava que eu tinha que ir pro médico, eu digo, não, isso não é para médico. Eu vou lá no médico, eu vou gastar o que eu não tenho, porque o médico, a senhora vai no médico, ele vai lhe dar um remédio caro, e eu não tenho para comprar esse remédio caro, e eu não preciso, porque eu tenho Deus. Aí fui pro joelho. Ontem eu não vi no culto, por quê? Porque ele me botou uma peste da gripe. Mas no momento que estava orando aqui, no momento que eu escutei sua voz cantando antes da irmã aqui, ou a senhora que estava cantando, não sei, deu uma olhadinha lá, eu fui pro joelho, sabe que eu senti assim, ó, quando eu botei meu joelho, eu senti aquela dormência em mim, assim, mas que aquela coisa, me deu um tremor assim, ó, e eu consegui me levantar, ô glória! E aquilo assim, estava uma coisa ruim encostada em mim, sabe, aquela coisa assim, ó. E para a honra e glória do Senhor, hoje de manhã eu amanheci assim, sem corredor de nariz, sem gripe, sem dor nas pernas, sem nada. Pronto, só louvando o Senhor. Está aqui minha esposa que diz. Os dias de culto eu levanto cantando. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar a sua unção. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar a sua unção. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! E hoje eu estou aqui, mano. Graças ao meu Senhor, me levantei. Estou aqui, não sinto dor, não sinto nada, a gripe foi embora. E eu não fui gastar. Porque eu falei, não, tem que ir no médico, eu vou ir te buscar. Eu disse, não, para um pouquinho, o médico do médico está comigo. Se eu ver que eu vou me sentir daquele jeito, e a fé a gente levanta, gente. Então, graças a Deus, eu não precisei gastar, estou aqui hoje, eu retornei. E me sinto muito, na sexta-feira estava uma tristeza, porque aquela parte de eu vou pro culto. E sabe aquela coisa, aquela renheira, aquela nojeira assim, mas estou curado, graças a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Amém. Glória a Deus, amém, irmão? Deus seja louvado. Amém. É exatamente isso, irmãos. Temos que. Não, mas aquela parte do hino não fica cantar o hino. Temos É o que eu levanto todas as sextas-feiras aos domingos. Amém. É aquela parte que eu sinto feliz assim, ó, na cama, eu nem levanto, é na cama, eu já acordei primeira coisa com o outro. Então essa parte faz parte do. Amém. Essa letrinha aí do hino faz parte do meu. Já de praxe. Isso aí, eu peguei isso aí de toda vez, de sexta e no domingo, eu estou naquela parte ali que, né? Sabe, semana toda eu louvo o Senhor, eu já me levanto direto, já faço meu mate, já vou lá, ligo para ele dar vizinho lá e já faço. Não, é porque eu escolhi essa vida. Glória a Deus. Quem escolhe essa vida tem que viver essa vida. Não adianta, como é que eu vou dizer assim, ó? Como é que eu vou fingir com o meu pastor, com a minha irmã, com a irmã ali, com os irmãos aqui, com a minha esposa, aqui dentro, se em casa eu sou outro. Daí não me convém nem eu atravessar a rua para vir, porque se tu escolher viver com Cristo, irmã, né? Tu tem que viver com Cristo. Amém. Com Cristo para sempre, né? Todo tempo, é verdade. Essa fé aí é louvável, irmãos. É essa fé que nós temos que seguir nesse padrão aí. Em todo tempo, em qualquer hora, em qualquer momento. E desculpa dessa palha. E assim mesmo, a gente vivendo ali, mais reto possível,
Ele veio, todos os dias nós temos uma luta. Embora a gente esteja com ele, mas todos os dias temos uma luta. Mas eu não estou sozinho. Em todas somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção, irmão. Glória a Deus. Irmãos, vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 11. Vamos meditar um pouco na palavra e vamos ver qual é a palavra que Deus quer passar para nós hoje, para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar, corrigir, nos mostrar o que nós precisamos ver. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, Mateus 11, versículo 25. Graças a Deus. Glória a Deus. Mateus 11, versículo 25. Glória a Deus. Então diz assim, irmãos: por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Isso aqui é a oração do próprio Jesus, falando com seu Pai a respeito daquilo que Deus projetou para nós, todos os seus planos, seus propósitos. E aqui Jesus falando sobre estas coisas que nós hoje estamos buscando a entender. Hoje, irmãos, hoje nós precisamos ter na nossa mente que todo o poder de Deus, toda a capacidade de Deus, toda essa capacidade divina de fazer e acontecer milagres, de criar todas as coisas, ou desfazer todas as coisas, tudo isso hoje ele está centralizado em Jesus, porque Jesus ele sempre existiu, irmãos. Jesus não existiu só quando veio aqui na terra, ele sempre existiu juntamente ao Pai, porque Jesus ele é a própria palavra. E como é que vai existir uma pessoa muda? Não existe. Então o Pai, o nosso Deus, é como se fosse uma pessoa. Ele é um ser eterno. Ele é um ser que é muito mais do que uma pessoa. Mas ao mesmo tempo ele tem uma voz. E essa voz hoje nós chamamos ela de Jesus, que é a voz que se manifesta. Essa voz ela vem a esse mundo, irmãos. E por meio dessa voz as coisas acontecem. E com nós hoje, com a gente, seres humanos, essa voz ela vem por meio da palavra, por meio do português, por meio do inglês, por meio de cada língua, vamos dizer assim. A Bíblia hoje ela está escrita em não sei quantos idiomas. E não importa o idioma, se é português, inglês, espanhol, japonês, é a palavra de Deus, para entendimento daqueles que o buscam. Deus, eu acredito que Ele fala até com os animais, só que Ele fala na linguagem dos animais, porque Ele que criou, Ele sabe como é que Ele fala, como é que Ele se comunica com os animais.
Como é que os animais às vezes têm discernimento de coisas que o ser humano não tem? Porque Deus mostra para eles. Então, irmãos, independente disso, nós temos que nós temos que prestar atenção, né? Nós temos que ficar mais atento a tudo aquilo que Ele fala com a gente. Porque o diferencial, irmãos, para nós hoje é a respeito do que será que Deus está falando com a gente. E Ele disse aqui no versículo, no 25 ali, que eu quero começar no 25, Ele disse assim, ó, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então aqui começa um ponto que eu quero falar para vocês. Que tantas coisas lindas, maravilhosas que Deus criou, e que Deus pode criar também, é lógico, tudo está ocultado. Pode ser sábio, entendido, pode ser a pessoa que for nesse mundo, irmãos. Mas para essas pessoas, tudo está em oculto. Porque Deus não revelou para essas pessoas, irmãos, de uma forma facilitada, vamos dizer assim. Porque muitos se dizem sábios, entendidos, inteligentes, se acham mais do que os outros. Mas o verdadeiro mistério de Deus, os verdadeiros mistérios de Deus, eles ainda continuam ocultos. Se vocês forem ver hoje, muita coisa está em oculto ainda. As pessoas hoje elas não entendem por que acontece certas coisas. Por que acontece, né, ainda não ter a cura do câncer, ainda não ter a cura disso, daquilo? Por que acontece tanta maldade? Porque o homem não compreende as coisas do Espírito. Mas o que me chama a atenção que diz aqui, ó, e as revelastes aos pequeninos. Então, Deus sempre vai valorizar os menores, os pequenos no reino dele. Aqueles que estão nesse mundo, irmãos, que não se acham entendidos, que não se acham super inteligentes, que são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas de coração quebrantado, são para esses que Deus vai revelar. Tanto é que muitas vezes as pessoas vivem muito melhor do que muitos bilionários que se acham entendidos, mas não têm a vida que essas pessoas têm. Então, irmãos, aí diz assim, ó, no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O único que conhece o Filho é o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Olha só. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem o Filho de Deus? Nós não conhecemos o Filho de Deus. Claro, antes da revelação, mas eu vou falar agora. Só quem conhece o Filho é Deus. E só conhece Deus. Vocês conhecem Deus? Vocês sabem como é que é Deus? A gente não sabe. Mas quem é que sabe? O Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Então, irmãos, hoje sim, nós conhecemos um pouco, estamos conhecendo. A palavra certa é essa. Hoje a gente está conhecendo uns pouquinho o Filho e o Pai, porque os dois são um só. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o Filho, ele está querendo, ele quer revelar para nós. Eu quero mostrar para vocês por que ele quer revelar para nós.
que, irmãos? Vocês querem ver? Vamos, a Miriam leu aqui o versículo que eu... Em 1 Coríntios, tu leu aquela hora, Miriam? Capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 9. 2:9. Ela leu... Mas tu não viu meus papel aqui, né? Não. Às vezes eu deixo escondido aqui, ela lê toda a minha palavra, na hora que eu vou pregar, eu tenho que repetir. Não, amém, mas era de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Foi a primeira palavra que a Miriam deu no início aqui. Diz assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para os que o amam. Olha que bênçãos. Essa palavra que a Bíblia leu no início, que eu já tinha deixado na mão aqui. As coisas... Versículo 9. As coisas que o olho não viu e o espírito não ouviu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, exatamente aqui nesse ponto que eu quero mostrar para vocês, quem são essas pessoas as quais Deus quer revelar. O Pai às pessoas, os mistérios que estão ocultos, as coisas ocultas. Vocês veem que hoje, irmãos, muitas pessoas buscam e adoram a Deus de uma certa forma, mas muita gente vivendo no sofrimento, vivendo no meio da derrota constante, vivendo todos os dias na maldição, no sofrimento, sem trégua, sem tempo para respirar. É uma luta após a outra, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual sem sossego, irmãos. É uma destruição, mas por quê? Porque muitas vezes estão na igreja, muitas vezes até estão buscando a Deus, mas não estão amando de todo o coração. Porque, irmãos, a gente servir a Deus, a gente fazer parte do reino de Deus, é necessário que haja um amor, e não é qualquer amor, é um amor elevado, é um amor que te faz muitas vezes tu ter que renunciar a algumas coisas, porque tu entende que Jesus é o único que te carrega, que te leva, que te prospera, que te ajuda, que te cura. Jesus é tudo em todas as áreas da vida. Jesus é o poder que opera as maravilhas, irmãos. Jesus, ele levantou os paralíticos na época que ele estava na terra, ele curou os cegos, ele transformou a água em vinho, irmãos, que era uma coisa que parecia uma coisa bizarra num casamento, mas Jesus, ele sentiu de lá e não, agora vai ter o melhor vinho ainda. E ele abençoa, por quê? Porque ele se preocupa com o bem-estar das pessoas. Jesus, ele se preocupa com a tua vida em particular. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu fico preocupado com as pessoas. Quando eu tiro pessoas para ser minha amiga, para estar próximo de mim, essas pessoas só tendem a ser abençoadas. Eu deixo de fazer as coisas para mim, eu deixo as minhas coisas para fazer a de vocês precisar. Porque é o prazer que eu tenho. Está aí a minha como prova, está aí a Mirelle. Eu deixo de fazer minhas lidas lá em casa para ajudar vocês se precisar. Um dia na igreja lá eu falei um monte de coisa, até chorei no culto lá,
na hora que eu estava pregando, porque, irmãos, eu sou movido pelo amor de Deus, principalmente com aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Só que eu sou limitado, eu sou fraco como pessoa, ser humano. Aí eu me pergunto, mas e Deus? E Jesus, irmãos? Que tal? E Jesus, muito mais. Jesus se preocupa, assim, no casamento ele viu que deu problema no vinho, faltou vinho, coisa parecida. Não vai sofrer, ninguém vai passar vergonha. Assim é nós, irmãos. Deus, Ele está atento com a nossa vida, mas muitas vezes Ele não pode revelar mais coisas para as pessoas, irmãos, porque as pessoas não estão com o coração voltado para Deus. As pessoas não estão preocupadas em se sacrificar um pouco para ouvir uma palavra, para ler um livro, para ler uma Bíblia, para sentar e conversar com a pessoa. Eu estava num serviço lá semana passada, agora quinta-feira, montando numa casa, a mulher estava lá conversando com a outra, já falei com você na sexta, né? E a pessoa estava ali contando do câncer, do tratamento, das radioterapias, quimioterapias, e que ela, quando saiu de casa, ela disse que fez um almoço, uma janta lá junto com o filho, e disse assim: meu filho, isso aqui é uma janta especial. Uma criança de 10 anos. E ela disse assim: porque eu fiz aquilo porque eu não sabia se eu ia voltar outro dia. Porque eu fico tão ruim, ela disse, quando eu faço a quimioterapia, que eu não sei se eu volto. E aquilo ali eu ouvindo, irmãos, e eu ali trabalhando, terminei meu serviço, e eu senti, irmãos, que ela precisava de alguém para revelar alguma coisa para ela. Porque o pai queria que fosse revelado alguma coisa. Eu senti amor para aquela pessoa, no sentido dela ser um ser humano, por ela ser um cristão, uma pessoa criada por Deus, né, irmãos? Uma criatura, por ela ser uma pessoa também com direito à vida e dignidade. Aí eu comecei a falar para ela. Eu comecei a falar umas coisas para ela que não se ouve em qualquer igreja, que não se ouve em qualquer lugar, irmãos. E aí fiquei um tempo ali falando. E eu já estava atrasado, já estava com o meu horário avançado, depois do meio-dia, e eu conversando ali, me sentei no banquinho e fiquei. Eu pensei, não estou nem aí com horário, porque o que Deus quer? Deus quer que eu seja o instrumento nas mãos dele agora. Amanhã ou depois vai ser outro, de repente. E aí eu deixei Deus me usar. Mas a minha parte eu fiz, irmãos. Com o amor que nós temos, a gente faz. Mas sabe qual é o mais difícil? O maior desafio? É a pessoa essa querer ir na igreja. Eu disse para ela assim, ó, a nossa igreja lá na São Pastor é longe para ti ir. Mas eu vou te dizer assim, vai na igreja da graça. Olha só, vai ali com o pastor Elani, homem de Deus, consagrado. E aí hoje eu mandei uma mensagem para a senhora, essa que eu estava na casa dela. Eu pedi para ela me passar o telefone dessa mulher. E ela disse que na sexta-feira convidou ela para ir na igreja, irmãos. E eu naquela fé, eu pensei assim, tá, ela foi, né? E ela disse que não foi. Não quis ir. Não quis. Deu uma desculpa, né, irmãos? Todo mundo dá desculpa, irmãos. Não. Eles querem cura, eles querem milagre, eles querem maravilhas. Mas para tudo isso acontecer, tem que conhecer o Pai e o Filho. É bênção, mas... Aí, irmãos, eu pensei, bom, a minha parte eu fiz. E vou fazer sempre. Porque eu tenho orado a Deus, eu peço. E o Pai tem me revelado Ele. Eu tenho alcançado o conhecimento dele. E eu vou continuar compartilhando o conhecimento dele.
Mas só que o que eu quero que vocês entendam, irmãos, que o amor que nós temos que ter é aquele amor que faz com que a gente, se tiver que se sacrificar um pouco, se tiver que passar um pouco por alguma situação, que a gente passe. Mas que a gente passe porque o propósito é muito maior do que aquilo que poderia nos impedir. Quando eu falo assim, não dá para vir na igreja, eu não posso ir. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Se eu fosse ver isso aí, quantos aluguéis nós já paguemos, gastemos quanto de dinheiro, irmãos, por amor, por causa de uma, duas pessoas. Mas a gente sabe que o que o Pai tem para revelar para nós é mais do que dinheiro, do que o ouro vivo. Porque, irmãos, a revelação de Deus, ela não se compara. Eu disse para a Miriam, não sei se vocês viram que tem um senhor que está desaparecido. Vocês viram falar ou não? Tem um senhor, tá, eu não sabia. Aí hoje de manhã eu vi, tá todo mundo procurando, os bombeiros, a polícia. E ele é do interior aqui do Jacaraí, eu acho que é Miriam. Aí eu disse para mim assim, Miriam, eu recém fiquei sabendo desse senhor. Mas eu pensei assim, a primeira coisa que me veio no coração é só ver alguém dessa família, se tem alguém cristão, mas tem que ser cristão autêntico, de verdade. É só fazer uma oração ao Pai, e o Pai dentro de meia hora, uma hora, o Pai revela onde que ele está. Seja vivo, seja a situação que for. Porque o pessoal fica dizendo que, porque ele entrou no ônibus e desceu lá no São Pastor. Porque ele não sei o que. Fica uma conversação. Irmãos, as pessoas não têm noção do que falam. Irmãos. Melhor ficarem quietos, então, do que ficarem falando asneira. Mas aí a pessoa de Deus, ora Deus, Senhor, me mostra onde que está o meu avô, o meu pai, o meu tio. Se eu conhecesse o familiar, se eu tivesse intimidade, se tivesse, não sei quem era, eu ia lá e disse, o que houve? Eu ia ouvir a história para me entender e eu ia ser tomado pelo amor de Deus. Porque Deus livra um familiar que perdeu um ente querido, não sabe se está vivo, está morto, que eu ia dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, me mostra onde está esse homem agora de tarde, antes da noite. Eu tenho certeza, irmãos, que nós ia sair dali, nós ia achar ele. Amém, glória a Deus. E Deus, irmãos, Deus até me mostrou onde esse homem está. E depois deixa rolar. Eu falei só para a Miriam, mas eu já sei. Mas vou deixar para a Miriam é testemunha. A hora que ele aparecer, né, eu vou contar com vocês. Por quê? Porque Deus mostra as coisas para a gente, irmãos. A gente que faz confusão com a nossa vida por falta de entendimento das coisas de Deus. Faz confusão. Então Ele quer revelar para nós. Mas para nos dar o conhecimento, precisamos do amor de Deus. Vamos, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 13. 29, versículo 13. Quanto? Versículo 13. 29 e 13. Glória a Deus. 29 e 13. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: buscar-me-eis e o que? Acharei. E me achareis. De qualquer jeito, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis quando quiserdes. Quando bater, quando der vontade.
Buscar-me-eis e me achareis quando der vontade. Não. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, achar a Deus significa receber de Deus, a revelação de Deus, significa a tua total intimidade com o Senhor, o teu relacionamento com o Pai e o Filho. Quando você busca de todo o teu coração, de todo o teu interesse, de toda a tua entrega. Eu vou na igreja hoje só para bater o cartão, só para, porque eu estou acostumado, porque eu me acostumei a ir. Eu não vou na igreja hoje porque hoje, estou dando exemplo, irmãos, não é de vocês, não é o caso do irmão. Estou falando daquelas pessoas que têm tudo para vir, têm saúde, têm tudo, mas depois eu vou, amanhã eu vou, um dia eu vou para Jesus. Ainda é cedo ainda, eu ainda tenho muito que aproveitar para depois ir para ele. Tenho muito que aproveitar. Sou novo. Irmãos, a gente vê as pessoas se distraindo, irmãos, com certas coisas que impedem de buscar a Deus inteiramente, que é o que significa de todo o coração. Então, como que Deus vai se revelar para uma pessoa dessa que ele não vai confiar, irmãos? Deus não vê confiança em nós, não vê confiança nas pessoas. As pessoas acham que elas são confiáveis, que elas são, são pessoas que, porque Deus pode confiar em mim, porque eu sou um cara justo, um homem de bem, um homem que não mato, não roubo, não cobiço, não faço, não aconteço com nada. Não. Isso aí não é assim que funciona, nunca vai ser. Eu dou meus dízimos, minhas ofertas, minhas caridades. Deus, por que Deus está deixando eu viver desse jeito? Porque não está buscando de todo o coração. Uma busca, irmãos, intensa, é uma busca constante, não é um dia, dois. É a partir do momento que tu aceitou Jesus Cristo. No momento que a pessoa nasceu de novo, ali ela só quer aprender, ali ela só quer ouvir a palavra, ela quer entender, ela vê motivo para praticar a palavra em todo tempo, em todo momento ela está ali naquela fé em nome de Jesus, que Deus não contou ali, Não, eu não vou no médico antes de eu orar com Jesus, eu não vou lá para remédio caro, gastar, porque é verdade, irmãos. O problema às vezes é que as pessoas acham assim, não, eu vou lá comprar um antibiótico, eu vou lá comprar uma injeção tal, tudo bem, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus. Mas já pensou, irmãos, que além de gastar, você está tomando remédio para ficar prejudicando nossos rins, prejudicando, sei lá, outros órgãos, que pode, às vezes, é bom para uma coisa e para outra. Sendo que nós temos a nossa fé, a palavra de Deus, nós temos os recursos do céu, e em último caso, claro, o tratamento é importante. Nunca vamos negar o tratamento. Mas o que eu me refiro, irmãos, que é uma bênção, que ele não falou. Hoje ele está bem, ele está aqui, e economizou quanto, irmão? Às vezes as pessoas, irmãos, às vezes elas gastam um monte de dinheiro, às vezes falam que a gente é dizimista, que a gente é ofertante, que a gente dá dinheiro para pastor, Fico falando, mas eles, o que? Tu dá 300 reais para o pastor? Que horror! Mas eles gastam 2 mil numa farmácia, às vezes. Eles gastam 5 mil por mês, juntando tudo, tratamento, tudo. Sabe? Por isso que eu não fico falando aqui, eu não fico discutindo dízimo, oferta, essas coisas. Por quê, irmãos? Porque isso é para quem tem Deus, tem o Pai e o Filho. Para quem tem a revelação, irmãos. Não adianta eu ficar perdendo saliva aqui com pessoas incrédulas. Porque para quem tem o Pai e o Filho, tem o conhecimento, a revelação,
essas coisas nem se fala na igreja. Às vezes até me critica, mas tu não fala, tu não pede. Eu não fico pedindo, eu estou pedindo. Eu não sou mendigo. Mas tem que ensinar o povo. Mas o povo que tem a revelação sabe. O povo que ouve a palavra, busca a Deus constantemente, tem esse amor. O povo sabe, irmãos. E quem não tem, não sabe. Vai ficar com nojo se nós ficar falando aqui, esse pastor aí. Então, nesse ponto, ninguém me pega, irmãos. Está aqui, né? Não só procurar, né? Vocês entenderam, irmãos? Na Bíblia, né? Então, ele diz assim, ó. Buscar-me-eis e achareis quando vós buscar de todo o coração. Agora, em Deuteronômio, capítulo 4, um pouquinho para trás. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio. É lá atrás, no início quase. Capítulo 4, versículo 29. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Eu acho que não é. Tá. É quase a mesma coisa, mas tem mais um. Acrescenta mais uma parte aqui, ó. 4:29. O que diz aí, moleque? Então Dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. toda a tua alma. Aqui acrescenta mais um pouquinho, né, irmãos? Aqui ele diz assim, ó. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, que eu já falei sobre isso, e tem mais um detalhe, de toda a tua alma. O que significa isso, irmãos? De todo o teu entendimento. Porque não adianta só buscar Deus desesperadamente se não tiver entendimento. Não adianta ficar noite e dia orando, jejuando, se consagrando, se não tiver entendimento. Não adianta se sacrificar, se matar, se não tiver entendimento. Então, quando isso acontece, quando eu sou um cara, uma pessoa determinada a isso, eu vou buscar a Deus todos os dias da minha vida. Eu vou orar, eu vou fazer as minhas consagrações, eu vou me colocar na presença de Deus e vou buscar entender as coisas de Deus. E Deus te mostra, Deus te revela, Deus te diz tudo direitinho, irmãos. Não preciso tu ficar sempre dependendo do pastor, dependendo do irmão, de alguém. Os pastores são bênção, todo mundo é bênção. Para quem precisa, para quem está fraco, para quem não consegue sozinho, o pastor, a igreja é a bênção. Mas nós temos que viver e andar em Cristo, com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para isso acontecer, precisa dessa comunhão, esse amor que te leva a priorizar a busca, fazer com que você seja uma pessoa realmente comprometida com Deus. Agora lá no Salmo 105, agora vamos mais para frente agora. Salmo 105. Salmos 105, versículo 4. Diz assim, ó: buscai ao Senhor
e a sua força, buscai a sua face. Você já buscou a Deus de toda a sua força, irmãos? Você já buscou a Deus de todo o teu coração para chegar diante dele, da face dele? Pastor, eu ainda não. Mas eu quero, irmãos, eu quero buscar a Deus, eu quero me consagrar a Deus, até eu conseguir ter essas experiências maiores com Ele. Porque, irmãos, se nós não tivermos essa visão, essa fé, nós vamos ficar sempre remando contra a maré, irmãos. Nós vamos ficar sempre gatinhando na fé. Irmãos, não é querer ficar se gabando, né? É lógico, eu tenho muito que buscar, é lógico, a gente tem muito. Mas eu tenho uma coisa comigo assim, ó. Nós fizemos uma obra de Deus aí em torno de 8, 9 anos numa igreja, passamos por uma outra, mais um ano e meio, depois passamos para outra. Depois eu comecei a trabalhar, comecei a me dedicar ao trabalho particular. E já faz 11 anos que eu trabalho aqui na cidade, de forma particular. Um serviço que não é muito pesado, mas também não é um serviço muito tranquilo, né? Tem seus cansaços e etc. E eu nunca desisti da obra, irmãos. Seja com muita gente, pouca gente, seja, não importa o trabalho que eu tivesse com a igreja, irmãos. Na questão financeira, na questão de ter que atravessar a cidade para ir nos cultos, para fazer os cultos. Para mim, tem que fazer, nunca ela se queixou, nunca ela disse assim, mas também que eu não quero saber uma igreja. Nunca isso. Nunca isso aconteceu, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a gente colocou no coração esse propósito de buscar a Deus constantemente, de ir conhecer a Jesus mais e mais, e não importa a dificuldade, mas o amor que nós temos nos leva a vencer todas as barreiras. E aí eu vejo às vezes muitos, né, irmãos, se desviando, parando, abandonando igreja, abandonando família, abandonando tudo, irmãos. Mas pelo amor de Deus, e muitas vezes as pessoas se manifestam, parece assim, tão ungidos, tão cheios do Espírito Santo, parece tão cheios do fogo, tão cheios da unção. Mas cadê essa unção? Cadê esse poder? Aí eu fico pensando, o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? Aí eu sei, Deus me fala. É a falta de entendimento, é a falta de buscar a Ele de todo o seu coração e toda a sua alma. Porque a alma, o entendimento, é o que guia a pessoa. É o que mantém a pessoa. Eu estava vendo ontem um vídeo, eu estava deitado e entrou um vídeo no YouTube lá de helicóptero, e um cara dando aula de helicóptero, eu fiquei ouvindo aquilo ali, nunca tinha ouvido, nunca tinha entendido. O helicóptero ele tem um motor que faz girar o negócio em cima, né, na hélice. E aí, para manter aquele helicóptero em linha reta, ou fazer ele dobrar, tem um outro sistema que o cara explicou ali, que as pás se dobram assim, ó. E aí ele gira para um lado, para o outro. Não é a potência do motor. O motor pode estar girando lá em 4.000 RPM. Vamos dar um exemplo de carro. Aí para fazer ele subir e descer, ele tem que acelerar mais o motor ou diminuir o motor. Não se mexe no motor. Só mexe na direção das pás. É lógico que você não vai entender muita coisa. Mas o que eu quero dizer para você, que, irmãos, não adianta ter um motor, o helicóptero pode ter um motor potente, mas se não tiver um entendimento, você não consegue voar. E assim é nós, não podemos ter a unção do céu, nós podemos ter a glória de Deus, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos entendimento, nós vamos enterrar o nosso ministério, enterrar a igreja, nós vamos afundar tudo, irmãos.
Não adianta se achar sábio e entendido aos próprios olhos. Nós precisamos compreender a revelação de Deus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? O Salmo 53, um pouco para trás, para nós encerrarmos. Salmo 53. Que nem a irmã dela estava falando no hospital lá, tinha um cidadão lá que estava com um louvor bem alto, né, irmã? Bem alto e estava, na verdade, incomodando todo mundo lá, irmãos. E aí, na cabeça dele, com certeza, né, ele deveria estar assim, não, porque eu estou louvando a Deus, estou adorando a Deus, Deus está comigo aqui, porque Deus está aqui. Só que sim, irmão, na verdade, aquilo ali não quer dizer que Deus está ali por causa daquilo. Deus está ali por causa da misericórdia. Mas ele não está tendo um entendimento que aquilo ali está mais perturbando do que abençoando as pessoas. E aí vai dizer para uma pessoa dessa, eles vão dizer que a gente é do diabo. Porque essa senhora é do diabo, está brava comigo. É triste, né, irmãos? Salmo 53, 2 diz assim, ó. Vamos lá. 53, 2. Deus olha do céu para os seus filhos, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem o quê? Que tem entendimento e busca a Deus. Olha que bênção. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há algum que tem entendimento e que busque a Deus. E aí, irmãos, o que vocês me dizem? Deus pode olhar para vocês e vai achar em vocês entendimento? Sim ou não? Deus vai olhar para o irmão, para a irmã, e vai dizer assim, está aqui, ó, meu filho, me ama, me busca e o melhor, tem entendimento. Porque de toda a sua alma, ele está ali, ó, ouvindo a palavra e compreendendo. Porque, irmãos, coisa boa, né, irmãos? A gente tem essa fé, que nem o irmão falou, que nem o Neca fala. O Neca às vezes diz assim, não, porque você que sabe, eu estou fazendo a minha parte. E como a pessoa lá, o seu Jorge, é um ser humano, ele tem um livre-arbítrio, ele precisa dele também querer alguma coisa. E aí, ele querendo, Deus opera a vida dele. Não querendo, né? Cada caso é um caso. E nós estamos aqui, irmãos, com entendimento. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Mas quando cabe a nós alguma coisa que depende de nós, a gente consegue se posicionar. A gente consegue agir na fé, no amor, no Espírito, e Deus opera. Por quê? Porque nós somos iluminados. O entendimento é a iluminação de Deus. Esse negócio de chegar com uma pessoa e dizer assim, não, porque tu tem que te separar, não, porque tu tem que não sei o quê, não, porque, irmãos, cada caso é um caso, precisa de entendimento. Não é assim. Não, larga aí se ter casa. Tem gente assim, ó, quando é problema de casal, a pessoa se separou há 500 anos lá, casou com outro aqui. Aí tu vai numa igreja, aí o irmão diz assim, não, tu tem que voltar pro teu ex. Nada a ver, irmãos. Não, porque tu está em pecado, porque não sei o quê. Nada a ver, irmãos. Eu já cansei de ver gente assim, ó. Aí eles criam uma baita confusão se a pessoa não tem entendimento. Aí a pessoa diz, amém, pastor, é verdade, então tá. Ó, fulano, eu te amo, mas eu não tenho que dar tchau, porque eu tenho que voltar lá pro outro, porque o outro lá, eu nem gosto mais, mas é que o pastor lá disse. Irmãos, isso parece brincadeira, mas isso já aconteceu, na verdade, Miriam. A Miriam já aconteceu, irmãos. Já veio caso para nós, não, mas eu fiz assim porque, irmãos, pelo amor de Deus, é falta de entendimento. E aí cria uma baita confusão. Então vocês veem que, irmãos,
hoje vamos continuar buscando, aprendendo. E vocês vão ver que é bênção. Assim, mas por que eu não conhecia essa igreja antes? Hein? Por que essa igreja veio aqui para ter casa antes, né, meu Paulo? Ela chegou. Porque Deus, né? Ela chegou no tempo Chegou certo. no tempo certo, né? Por que essa igreja andava perdida por aí, esse pastor aí? Mas é que Deus sabe mesmo, irmãos. Nem eu sei também, Deus sabe de tudo. Nossos convites e os nossos chamados estão aí, só pede quem que não vê. Amém. É verdade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orar então. Para mim não ficar falando demais aqui. A gente sabe, irmãos, que ele é incrível, irmãos. Antes de orar, deixa eu só falar uma coisa. Agora, eu nem assisto televisão em casa. Pode dizer, não. Eu nem